próximo passo após o abaixo-assinado? Qual a pretensão de porcentagem de reajuste? Podemos ter esperança de que isso ocorra com o governo atual? Oi pessoal, eu sou a Flávia Calé, presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas, e a gente está aqui hoje, estou aqui em casa, para conversar com vocês um pouco sobre a nossa campanha nacional pelo reajuste de bolsas. A nossa campanha está, eu acredito, no melhor momento, na melhor fase, com mais perspectiva, onde a gente está angariando mais apoios na sociedade e tem surgido muitas dúvidas aqui, né, nas nossas redes, nas redes da NPG. Então, a gente vai tirar esse momento para tirar as dúvidas, para conversar sobre os nossos passos, os novos passos da nossa campanha. Se liguem aqui no debate e vamos compartilhar e participar das nossas agendas de mobilização. MS Camargo perguntou: o CNPq e a CAPES já se manifestaram sobre o abaixo-assinado? Logo que a gente lançou o abaixo-assinado, as duas agências já se organizaram para fazer estudos de impacto no orçamento para a realização do reajuste. Então, esse debate está em curso. Nós apresentamos, no último fórum que nós tivemos, o Conselho Nacional de APGs, o CONAP, que foi no mês de dezembro. Nós apresentamos o abaixo-assinado para o CNPq e para o CONFAP, que é o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa Estaduais. E no caso da CAPES, a gente participa dos fóruns da CAPES, do Conselho Superior, e a gente também apresentou nesses fóruns da agência. Desde então, várias agências estaduais estão divulgando propostas de reajuste, que estão girando em torno de 20% a 30%. Então, essas foram as nossas iniciativas e essas estão sendo as iniciativas das agências. @Silmaria Reis pergunta: pessoal, há alguma perspectiva de aumento para esse ano? Tenho feito o compartilhamento do link para assinatura, mas como podemos ajudar mais no momento? Então, pessoal, as agências de fomento estaduais já estão realizando reajustes. Muitos estados já começaram a pagar no mês de janeiro o seu reajuste. Ano passado, no mês de outubro, nós fizemos um Dia Nacional de Paralisação dos Pós-Graduandos, junto com a Jornada da Ciência das Sociedades Científicas, que foi no mês de outubro, acho que vocês lembram. E naquela mesma semana, a FAPEMIG, que é de Minas Gerais, anunciou o primeiro reajuste. Desde então, outras agências também estão se somando, o Rio de Janeiro, a FAPERJ, a FAPEANO, Amazonas, Maranhão, Santa Catarina, estão se somando nesse esforço. Então, esses estados já estão com uma agenda de reajuste sendo implementadas, e nós estamos fazendo também uma rodada de conversas com as fundações estaduais que ainda não realizaram reajuste. E a maioria delas a gente reuniu já com Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Sergipe, tem mais alguma que eu vou me lembrar? E todas elas estão sinalizando para a possibilidade de construir esse reajuste no próximo período. Essa é a maior pressão que as agências nacionais podem sofrer, que é o fato das agências estaduais conseguirem fazer e propor seus reajustes a Goiás. A gente também reuniu com Goiás. Essa é a maior pressão que a gente pode ter, além da nossa pressão de mobilização. Então sigam as redes da NPG. Permanentemente a gente está em agenda nos últimos 2 anos em debate pelo reajuste de bolsas, e eu acredito que a gente está mais perto do que a gente já teve nesse último período. @MS Camargo fez outras perguntas. Em novembro de 2021, um projeto de lei propondo esse reajuste anual foi arquivado por incompatibilidade financeira. Vamos insistir pelo mesmo caminho? Qual a chance de dar certo? Vários projetos de lei sobre o reajuste de bolsa anual está em trâmite no Congresso Nacional. Qual é o empecilho sempre? É que o Congresso resiste em aprovar leis que comprometem o orçamento nacional. Então, sempre paralisa no orçamento, na Comissão de Finanças, do Congresso Nacional. Isso depende de uma pactuação política. Eu acho que é possível, desde que se reconheça no Brasil, e a nossa luta do reajuste, ela é parte de uma discussão mais ampla sobre a valorização e a existência de uma carreira científica no Brasil. Hoje, quem é pesquisador ou cientista só tem as estatais, quando contratam, os institutos de pesquisa especializados em cada área e a carreira de professor universitário. Então, a gente precisa consolidar uma carreira própria para os cientistas e pesquisadores no Brasil e precisa incluir os pós
pós-graduandos nessa carreira, digamos assim, né? E só quando a gente conseguir fazer isso é que a gente vai ter uma discussão séria sobre reajuste anual, né? Então, existem várias possibilidades, pode ser reajuste a partir da inflação, a partir do salário mínimo, a partir da vinculação ao salário dos professores universitários, como foi no final dos anos 80, né? Então, que é quando as nossas bolsas tiveram valores mais altos na história das bolsas de estudo de pós-graduação. Então, são muitas as possibilidades, mas a gente precisa discutir de forma mais ampla a estruturação de uma carreira científica no Brasil. A outra pergunta do MS Camargo é: temos algum plano de mobilização? Estamos tentando pelas redes da CAPES e da CNPq, mas só recebemos respostas prontas. A NPG faz permanentemente mobilizações em torno das nossas campanhas e o reajuste é uma delas, né? Então, dia 10 de fevereiro, a nossa primeira mobilização em 2022, né? Vai ser uma mobilização de redes. No contexto da pandemia, a gente teve que se renovar, se reinventar, né? Na forma de mobilização no contexto de isolamento social. E acho que a gente tem tido êxito, né? Nessas mobilizações virtuais. A gente teve algumas conquistas nesse último período, como é o caso da aprovação do FNDCT, da liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, outras vitórias no campo da educação que foram feitas de maneira virtual. Então, enquanto a gente tem essa instabilidade da pandemia, essa é a nossa forma de mobilização e eu convido todo mundo a seguir as redes da NPG para que todo mundo possa conhecer e ajudar no compartilhamento, na divulgação, porque é essa rede nossa que pode possibilitar o impulsionamento e a gente chegar a mais gente. A @ElisaGroll pergunta: a luta é importante sim, mas há motivos para termos esperança se o orçamento disponibilizado para esse ano não tem como cobrir o reajuste? Como que esse aumento aconteceria no caso da CAPES e do CNPq? Esse é o debate, né? Como que a gente vai conseguir promover esse reajuste já? Como eu disse antes, a pressão é muito grande, né? O fato das agências estaduais estarem promovendo o reajuste coloca uma pressão muito grande nas agências nacionais e o mecanismo possível hoje, com o orçamento aprovado, é a aprovação de um orçamento suplementar através de um PLN, que é o que tem sido feito, né, durante esses governos últimos, que tem liberado o orçamento parceladamente, né? Então, se a gente aprovasse um PLN, um orçamento suplementar no Congresso Nacional, com o valor do reajuste. Então, essa é a nossa batalha, é ter um orçamento extra para conseguir realizar o reajuste ainda esse ano. Isso depende, obviamente, da nossa mobilização e da nossa capacidade de pressionar o governo federal, MCTI, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MEC, o Ministério da Economia e as agências de fomento. A @VanizePM pergunta: você tem algum diálogo com a CAPES e CNPq? É possível ter uma resposta mais concreta das agências? Olha, a gente participa do Conselho Deliberativo do CNPq, do Conselho Superior da CAPES, e esses são os nossos, digamos, contatos permanentes, né, nesses fóruns que são deliberativos das agências, né? Então, todos esses espaços são sempre lugares que a gente apresenta as nossas pautas e essa do reajuste tem sido a nossa agenda permanente, né? E de alguma maneira tem tido resultado no sentido de que as agências estão já estudando a possibilidade de construir um reajuste e a nossa pressão é que vai determinar se isso vai ser em março, se isso vai ser em julho, se isso vai ser o ano que vem, né? Então, eu acho que existe uma disposição por parte das agências e precisa ter disposição por parte do governo, né? Do Poder Executivo. Então, é essa pressão que a gente precisa empreender. Esse ano é ano eleitoral, a gente não pode esquecer disso, e o ano de eleição é sempre um momento propício, né? Para esse tipo de pressão e para esse tipo de convencimento. Cris Cavalcante pergunta: as bolsas já implantadas recebem o reajuste? Sim, as bolsas que serão reajustadas serão as bolsas já em vigência, né? E as que vierem posteriormente, mas é para todas as bolsas em vigência hoje na pós-graduação. @Tamile Caetano pergunta: qual o próximo passo após o abaixo-assinado? Os próximos passos são a permanência do abaixo-assinado. O abaixo-assinado ele é muito importante, quanto mais gente participando, melhor. E no dia 10 de fevereiro, a gente vai ter um Dia Nacional de Mobilização em Defesa do Reajuste da Ciência, do reajuste de bolsas e da ciência. Vai ser mobilização virtual, como eu disse antes, tem tido efetividade, então eu acho que a gente tem que sempre buscar inovar, mas a nossa mobilização começa no dia 10 de fevereiro, mobilização virtual, nosso tuitaço, não deixem de participar e ajudar a divulgar. @Mariane Ferreira pergunta: o abaixo-assinado será direcionado a algum órgão competente às bolsas? Sim, nós já direcionamos a todas as agências nacionais de fomento, nós já entregamos para o CONFAP,
para o Conselho Nacional de Fundações de Amparo à Pesquisa Estaduais, a gente está reunindo com as confederações estaduais e a gente já apresentou para o CNPq e a CAPES também conhece, o nosso abaixo-assinado também conhece a nossa pauta e a gente está nessa batalha de pressão mesmo para que essas agências respondam, né, o quanto antes a nossa pauta. O @Kaique Lima pergunta: está no radar da NPG a luta por direitos previdenciários e trabalhistas dos pós-graduandos? Sim, essa é a nossa batalha desde que a NPG existe, é uma agenda muito importante e eu acho que tem a ver com essa discussão nossa mais ampla da valorização da carreira científica no Brasil, ou a criação de uma carreira científica no Brasil, porque só assim a gente vai conseguir compreender que o estudante de pós-graduação, ele é um estudante de informação, mas também é um trabalhador da pesquisa. A bolsa de estudo é a remuneração de um trabalho e um trabalho precisa ter direitos, precisa ter 13ª bolsa, precisa ter o valor das férias, precisa ter contribuição previdenciária. Então a gente tem alguns estudos sobre modelos de contribuição previdenciária, a gente tem projeto de lei na Câmara, a gente tem um conjunto de iniciativas, mas o nosso convencimento da sociedade em torno da valorização da carreira científica, da estruturação da carreira científica é fundamental para a gente ter esse avanço concreto, né? Eu acho que nós temos avançado nesse debate, eu acho que mesmo a comunidade científica já olha de maneira diferente, a própria campanha do reajuste já é fruto de um fortalecimento desse nosso debate e eu acho que a gente, para os próximos anos e com o próprio debate eleitoral esse ano, precisa colocar isso na centralidade da reconstrução econômica do país, né? Não existe desenvolvimento econômico nos marcos da economia do conhecimento sem pessoas altamente qualificadas, sem cientistas, sem pesquisadores. Não tem aumento de produtividade das economias nas nações sem pesquisa e inovação, sem ciência básica e, portanto, sem as pessoas, né, que realizam essas pesquisas. Então, eu acho que isso vai ganhar mais centralidade no debate e eu acho que a gente precisa fazer a ciência ganhar mais força no debate eleitoral esse ano. @Sinara Simônimo pergunta: o reajuste é para equiparar ao reajuste das agências estaduais ou reajuste justo? A maioria das agências estaduais de fomento equiparam as suas bolsas ao valor da Bolsa Nacional, né? Então, o que está acontecendo hoje? Desde que a FAPEMIG reajustou em outubro e outras agências estão reajustando, o valor das bolsas estaduais estão superando o valor da Bolsa Nacional. Então, nos estados, as bolsas já estão ficando num valor maior que a Bolsa CAPES e CNPq, e isso imprime uma pressão para que as bolsas nacionais também se reajustem. Então, são sistemas diferentes. A nossa luta pelo reajuste nacional impacta de que maneira? A pressionar as agências estaduais que ainda não reajustaram a reajustar também. Mas a gente tem, por exemplo, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que o último reajuste foi em 2019 e o valor das bolsas há muito tempo é superior ao valor da CAPES e do CNPq, né? O acumulado, a perda acumulada dos últimos 9 anos é de cerca de 67% do valor de compra das bolsas, né? Então, a Fundação de São Paulo, por exemplo, tem um valor muito superior, muito próximo do que é o valor ideal se fosse recompor todo esse valor de 67%. @Joyce Ellen pergunta: podemos ter esperança de que isso ocorra com o governo atual? Então, pessoal, eu acho que a gente pode ter esperança sim, porque eu acho que a gente está conseguindo confluir o cenário muito bom, né? Muito propício para esse debate do reajuste de bolsas. Agora, é óbvio, né, que a gente não pode esperar, é muito difícil a gente esperar que esse governo realize isso de boa vontade, né? Isso depende de muita pressão nossa. Então, eu tenho muita esperança que pode dar certo. Pelo cenário todo que eu apresentei aqui antes, eu acho que a gente tem o melhor cenário possível, né, que é das agências estaduais estarem reafirmando, né, essa nossa pauta, fortalecendo a nossa pauta ao implementar o reajuste, e as agências nacionais ficam um pouco sem saída, né? Então, eu acho que a gente pode sim ter uma vitória concreta. O @Antunes Medeiros pergunta: qual o atual orçamento da CAPES e qual seria o orçamento necessário para o reajuste? A CAPES hoje tem um orçamento de 3.800 bilhões e a gente precisaria de 1,5 bi para o reajuste integral de todas as bolsas. Esse é o valor que a gente precisa para o PLN, para uma suplementação orçamentária. @Caroline Ak9 pergunta: qual a pretensão de porcentagem de reajuste?
a nossa pretensão é 67%, que é a recomposição integral dos 9 anos que faz em março, né? Que a gente não tem reajuste. Mas é óbvio que a gente pode também negociar, né? Um escalonamento desse reajuste, que esse reajuste seja feito nos próximos anos, né? E que comece pelo menos por um patamar de 25% a 30%, né? Essa é a nossa luta. Hoje, o valor da bolsa de estudo do doutorado é capaz de comprar 3 cestas básicas, a de mestrado 2 cestas básicas. Um aumento escalonado, por exemplo, que comece com 30% no reajuste, acrescentaria a bolsa de doutorado uma cesta básica, ou seja, hoje ela compra 3 cestas básicas, passaria a comprar 4 cestas básicas e aumenta uma cesta básica no valor do mestrado, que hoje compra 2 e passaria a comprar 3. Então ainda é um valor pequeno, né, para sustentar uma atividade exclusiva de pesquisa, a formação de cientistas e pesquisadores, mas seria um início, né? Então esse escalonamento deveria seguir pelos próximos anos para que a gente possa recompor o quanto antes esse 67%. Mas a nossa luta é, obviamente, pela recomposição integral.